Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é O Novo Homem. O título da segunda-feira, Ser um Dispensador da Graça. O versículo, Efésios 3, versículos 7 e 8. Fui constituído ministro conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Um dia que por tua graça e misericórdia nós nos levantamos. Por tua graça e misericórdia, por teu grande amor, nós podemos desfrutar das tuas insondáveis riquezas. Ó Senhor Jesus, obrigado. De fato, o Senhor é tão rico, rico para todos os que te invocam. Nós queremos sempre, Senhor, estar diante de ti, pobres em espírito, abertos para receber a tua palavra, as tuas riquezas. Nós humildemente te pedimos, Senhor, encha-nos contigo mesmo, com a tua palavra, com o teu espírito. Não queremos, Senhor, ser despedidos vazios, nós queremos ser enchidos pelo Senhor. Por isso, nós nos esvaziamos diante de ti, diante da tua palavra, a qual amamos com reverência. A tua palavra, Senhor, é o que nos dá vida. A tua palavra, cheia de espírito e vida, é que nos dá a luz, que nos dá a direção. Por isso, Senhor, não deixe de falar conosco. Pelo contrário, dia a dia, Senhor, nós queremos ouvir a tua voz. Fala conosco. Cada vez mais queremos ser íntimos do Senhor, conhecendo o Senhor profundamente. Esse, Senhor, é o desejo do nosso coração. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta segunda-feira é Ser um Dispensador da Graça. Eu quero começar, irmãos, lendo aqui na página 41, o segundo e terceiro parágrafo, que dizem: o livro de Efésios começa com a graça. A bênção espiritual nos lugares celestiais é a própria graça que chegou até nós em Jesus Cristo. Antes não havia acesso a Deus, já que ele habita em luz inacessível e ninguém podia ver a Deus, porque ele está em outra dimensão. Mas aprove ao Pai enviar o seu Filho para trazer Deus ao homem. A partir de então, passamos a ter acesso ao inalcançável, ou seja, ao próprio Deus com todas as suas riquezas, vida e natureza. Os 2 primeiros capítulos de Efésios apresentam um quadro geral da vontade de Deus. E a partir do terceiro capítulo, o apóstolo Paulo nos revela que Cristo, mediante sua morte e ressurreição, se tornou o Espírito. É por meio do Espírito que o rio da graça alcança o ser humano e faz dele um canal de onde flui continuamente a graça. Em sua época, Paulo foi um canal, assim como Pedro no dia de Pentecostes. E, ao assumir esse encargo, Paulo se tornou o dispensador da graça. Então, irmãos, sobre ser um dispensador da graça, tanto o apóstolo Paulo quanto o apóstolo Pedro falaram sobre isso. Então, o apóstolo Paulo, em Efésios 3, ele disse: a mim, o menor de todos os santos, Efésios 3, 8, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. No versículo 7, ele diz: do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. E aí, quando nós vamos para a primeira epístola de Pedro, ele fala, servir, versículo 10, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. Então, semana passada nós falamos bastante sobre essa questão dos dons. E o dom está muito relacionado com a nossa função como membro do corpo de Cristo. Por isso, irmãos, nós não podemos esconder os nossos talentos, quer dizer, inutilizar o dom. Inutilizar o dom é também tornar a graça de Deus vã. Como o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 15, 10, ele falou: a graça que me foi dada não se tornou vã.
Antes trabalhei muito, não eu, mas a graça de Deus, não é? E aqui, completando o versículo de 1 Pedro 4,10, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Então, irmãos, a graça de Deus, assim como a sabedoria de Deus, ela é multiforme. Então Deus nos dá os dons, irmãos, e envia também a sua graça, que é Ele próprio sendo dado a nós, para que por Ele nós possamos servir a Ele mesmo. Veja como são, tudo é iniciado por Ele, tudo tem um fim nele. Esse é o serviço agradável a Deus. Nós somos ferramentas. Quando nós tentamos iniciar algo ou terminar algo, isso, irmãos, não é aceito por Deus. O que nós precisamos, irmãos, é receber a graça de Deus. A graça de Deus, ela abrange tudo. Ela serve para todas as coisas, todos os âmbitos da nossa vida. Tanto é que em 2 Coríntios 12, quando Paulo tinha aquele espinho na carne, ele orou ao Senhor e rogou para que o Senhor tirasse. O que o Senhor disse? A minha graça te basta. Então, isso é um conceito, irmãos, que nós precisamos assimilar. A graça de Deus é para todos os âmbitos da nossa vida. Ela nos basta. É pela graça de Deus que nós vivemos. É pela graça de Deus que nós trabalhamos, que nós comemos, que nós temos nosso sustento, a nossa saúde. É pela graça de Deus que nós entendemos, irmãos, essa palavra que nós temos lido, que nós temos recebido, que nós temos ouvido. A graça de Deus, ela nos faz compreender. E a graça de Deus também, irmãos, ela atua para nós servirmos ao Senhor adequadamente. Então tudo é pela graça. E essa graça que nós recebemos, nós precisamos aprender a dispensá-la também às outras pessoas. Na página 42, que é a segunda parte do alimento diário dessa segunda-feira, fala sobre nós pregarmos o Evangelho, sermos esses que atuam, independente da idade, como dispensadores da graça que nós temos recebido. No versículo 11 de 1 Pedro 4, no versículo 10, ele falou, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Aí versículo 11 diz, se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então você percebe, quando nós recebemos a graça e nós exercitamos os nossos dons, Pedro aqui ele deu dois exemplos, ele falou de alguém que fala e alguém que serve. Quando isso acontece, irmãos, Deus é glorificado. Então, você lembra quando nós falamos que o Espírito deu os dons, o Senhor o ministério e o Pai tem as operações, está em 1 Coríntios 12. Quer dizer que quando nós recebemos a graça, quando nós exercitamos os nossos dons, encabeçados por Cristo, é aí, irmãos, que Deus, o Pai, então opera todas as coisas. Nisso, o Pai, o Filho, é glorificado. Em João 15, o Senhor fala isso também. Ele fala que quando nós damos fruto, o Pai é glorificado. Agora, é muito importante, irmãos, nós entendermos. É preciso estar encabeçados por Cristo. Nós precisamos receber a graça, irmãos. Quando Paulo recebia a graça, e aí então exercitar os nossos dons. Quando Paulo pediu ao Senhor para remover o espinho, irmãos, a resposta do Senhor foi uma resposta muito forte, muito direta. Ele disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa fraqueza, irmãos, é exatamente o que levou o apóstolo Paulo a rogar ao Senhor para tirar o espinho. Então isso mostra que nós, diante do Senhor, precisamos ter humildade. Nós precisamos estar vazios para sermos enchidos. Nós devemos ter um amor reverente à palavra de Deus.
Essa atitude, irmãos, é a atitude que faz com que o Senhor nos dê a sua graça. Como nos diz o próprio apóstolo Pedro e também Tiago nas suas cartas, nas suas epístolas. Eles dizem: Deus resiste ao soberbo, mas ao humilde Ele concede a sua graça. Quer dizer, quando nós, irmãos, temos humildade, estamos vazios, somos pobres em espírito, o Senhor nos concede a sua graça. E aí nós percebemos que não é por nós, não é a nossa obra, não é a nossa mão, que tudo vem de Deus. É como Paulo fala em 2 Coríntios, quando ele está falando do ministério da nova aliança. Ele diz em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 4, é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de sequer pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Resumindo, irmãos, é a graça. Quando diz é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, é a graça que o Senhor nos dá, que é o próprio Senhor. Por isso, querido irmão, querida irmã, sempre peça ao Senhor todos os dias que Ele conceda cada vez mais a sua graça, porque para todas as coisas da nossa vida, a graça de Deus nos basta. Agora, não represe a graça de Deus. Quer dizer, não deixe que ela se torne vã na sua vida. Pelo contrário, exercite os seus dons. Como Paulo falou, eu trabalhei, todavia não eu, mas a graça de Deus. Receba do Senhor e entregue. E aí você vai ver Deus sendo glorificado. A obra de Deus sendo feita, não por nós, mas pelo próprio Deus, pelo Espírito, pela palavra, pela graça. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações agora no YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Você entra no YouTube, digita Igreja que está em Ribeirão Preto, na parte de vídeos vão estar ali essas gravações. Que o Senhor te abençoe grandemente. Jesus é o Senhor.